papo, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre investimentos. A gente recebe duas representantes da Blue3 Investimentos, uma das maiores operações da rede XP Investimentos, que já conta com mais de 45 mil clientes e 40 bilhões sob custódia. A Blue3 está presente em 18 localidades no Brasil, em Miami, nos Estados Unidos, e há 3 anos possui um escritório na cidade de Campinas. Para participar com a gente dessa conversa aqui, já está na bancada com a gente a Cristiane Obregon, sócia e líder comercial da Blue3 em Campinas, e a Bruna Caetano, é isso? Bruna Centeno, sócia, a divisor da empresa. Vamos falar sobre a trajetória da Blue3, seus serviços e também analisar o cenário atual do mercado financeiro, incluindo juros, dólar, renda fixa, bolsa e o impacto do chamado tarifaço nos investimentos. Já quero dar bom dia para a Cristiane e também para a Bruna. Bom dia. Bom dia. O pessoal está com a gente aqui. Cristiane, para quem ainda não conhece, como que você define aí a identidade e a missão da Blue3 dentro do mercado financeiro? Bom dia. Bom dia. Bom, hoje nós somos uma das maiores operações da XP, né? Então é uma operação que busca entregar uma assessoria para o nosso cliente através de planejamento financeiro. Então temos um ecossistema muito robusto para atender os nossos clientes em todas as pontas, pessoa física, pessoa jurídica, com uma estratégia de entregar uma assessoria com muita qualidade. Então o que a gente faz aqui todos os dias é, através de um planejamento financeiro, a gente apoiar o nosso cliente aí nos projetos que ele tem ao longo da vida, seja para aquisição de algum bem ou para chegar ali na aposentadoria, através de uma assessoria com muita qualidade. Muito bem. Campinas é uma das sedes estratégicas da Blue3. Sim. Como tem sido a recepção e a demanda dos clientes na região nesses 3 anos de operação? Bom, a gente vem aqui com muito sucesso na nossa unidade aqui de Campinas, então os clientes acabam fazendo uma migração hoje, muitos clientes ainda estão nos grandes bancos, né? E a nossa assessoria, ela entrega algo muito personalizado. Então, Campinas aqui é uma cidade estratégica para a gente, para a empresa, e a gente conta ali com um time muito capacitado para entregar essa assessoria hoje aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para a Bruna. Ô, Bruna, a XP é um banco digital, é isso? Na verdade, ela possui os 2 segmentos. Certo. Né? Então, a XP, ela nasce, né, como uma corretora, hoje uma da maior da América Latina. E para atender e auxiliar também o cliente, ela teve o segmento digital. Então, ela também tem a ponta digital, apesar do forte ser a parte de investimentos, né? Mais voltado ao investimento. Perfeito. O digital, ele é um auxílio, né? Porque antes a gente tinha essa dificuldade de mandar um recurso para conta investimento, mesmo titularidade. Então, isso facilitou. E claro, com muita excelência, a XP também conseguiu desenvolver outros segmentos. Pega o nosso cartão hoje, o Lex é um dos melhores do mercado, Sim. né? Inclusive batendo de grandes bancos. Então ela trouxe esse segmento para auxiliar toda a ponta de investimentos. A Blue3 ela fala muito em ir além dos números. O que significa na prática do atendimento aos clientes, Cristiane? Quando a gente fala ir além dos números, cada cliente a gente precisa entender qual é o plano ali ideal para aquele cliente ao longo da vida dele, para construção de patrimônio, para realização de algum sonho. Então, vai além dos números, porque a gente entende aqui o núcleo familiar, né? Qual a vulnerabilidade que aquele cliente tem, qual é o patrimônio dele. E através disso, a gente tem uma ferramenta que é o Financial Planning, que a gente faz um planejamento mais estruturado. Então, vai além dos números, porque a gente entrega isso, apoia o cliente ao longo do tempo a ele realizar, né, esses sonhos. E isso vai muito além de números, né? Vai através de propósito, a gente entregar uma assessoria ali para o cliente na ponta. Muito bem, são 7 horas e 32 minutos. Hoje a gente está recebendo aqui duas representantes da Blue3 Investimentos, a Cristiane e a Bruna. Cristiane, hoje a empresa ela oferece 6 pilares no planejamento financeiro. Sim. Como é que vocês identificam o perfil do investidor para direcionar esses atendimentos personalizados? Ou você ou a Bruna também pode responder.
Essa parte institucional deixa mais para a Cris, tá. que eu vou falar bastante na parte de mercado mesmo. Para entregar esse planejamento financeiro estruturado, a gente precisa fazer uma gestão dos ativos, fazer uma gestão de risco do nosso cliente, entender aqui, fazer um planejamento tributário, um planejamento sucessório. A partir disso, a gente faz uma entrevista com o nosso cliente, desde a primeira reunião ali, entendendo todos esses pontos, para que a gente consiga entender o perfil dele. Então, se ele tem um perfil mais conservador, um perfil mais moderado, um perfil mais agressivo, para a gente, de fato, trazer um plano personalizado para esse cliente. E, através disso, a gente faz um acompanhamento contínuo, né? Então, através desse plano personalizado, como que a gente acompanha isso, né? Então, a gente faz ali reuniões mensais para prestar conta para o nosso cliente, como está a carteira dele, os objetivos dele estão ainda alinhados com o que a gente planejou na nossa primeira reunião, e aí sim a gente traça um plano através do perfil. Então é de forma muito individualizada isso, né? Só uma curiosidade minha, hoje a gente nota que alguns bancos estão deixando de ter as suas agências físicas. Sim. Isso partindo mais para o lado digital. Existe ainda um certo preconceito por parte de quem quer investir. Falei, será que eu ponho a grana ali ou não? Como é que vocês lidam com isso aí? Tem essa resistência ou você acha que o mundo de hoje as pessoas estão confiando bastante no digital? Isso, assim, foi ao longo do tempo a gente vai evoluindo em todas as frentes, em todos os mercados. Isso sim está acontecendo muito nos bancos, então a gente às vezes entende que hoje a gente tem agências modelos que não tem mais dinheiro ali para o cliente sacar ou pagar algo em dinheiro também, e isso acontece, é a evolução, né? Então o cliente hoje, quando ele tem um assessor, quando ele tem uma pessoa que ele confia ali, a confiança é o pilar, né, de todas as coisas. Então o cliente acaba abrindo mais e a gente consegue entregar uma assessoria com bastante confiança, que é um pilar importante. Bacana. São 7h35. Ô Bruna, o Copom divulgou recentemente novos dados sobre a taxa Selic. Quais os impactos imediatos isso traz para os investidores no Brasil? Perfeito. Bom dia, Júlio, novamente. Bom dia, ouvintes. De fato, a gente precisa entender que a taxa de juros é o referencial da economia, né? Então, a nossa taxa de juros, desde meados do segundo semestre do ano passado, ela sai de uma previsão, né, de queda e ela vem, né, para o maior patamar que nós vimos, a 15%. E quando o Galípolo, na semana passada, decide fazer, né, a segunda manutenção dessa taxa no ano, basicamente o que ficou mais caro foi o dinheiro, né? Então ficou dinheiro caro para quem toma esse dinheiro emprestado no banco, ficou caro para quem precisa, né, usar o rotativo de cartão. Então toda vez que a gente tem uma taxa de juros muito elevada, eu estou falando que o nosso custo de vida vai ficar mais caro. Mas tem um porquê dela estar nesse patamar. E ela serve como instrumento de política monetária, né? Então, às vezes, a gente pega esse viés um pouco ruim de ter uma taxa de juros alta, então a gente vai no mercado e sente o custo disso, mas ela também está ali para servir como esse instrumento de controlar a inflação. E hoje a inflação no Brasil, né, ela está ali fora ali do que a gente tem em termos de meta do Banco Central. Então, faz jus ela estar nesse patamar, apesar desse ônus que não é interessante, né, se a gente pensa no dia a dia tanto das empresas quanto das famílias. Nos últimos meses, Bruna, os juros dos Estados Unidos também têm movimentado os mercados aí. Como essas decisões influenciam nos investimentos aqui no Brasil? Basicamente, a gente precisa olhar as economias como se de fato fossem empresas que a gente vai investir. Então, se os Estados Unidos têm juros altos equivalente a juros no Brasil, a gente tem que lembrar que o investidor ele vai olhar o quê? Uma segunda ponta, que é o risco, que é o que a gente basicamente norteia dentro dos investimentos, né? Então, quando os Estados Unidos aumenta a taxa de juros e isso chega no momento que o Brasil também tinha uma taxa de juros elevada, isso acaba dividindo a atenção dos investidores para onde ele pode ganhar mais. E é por isso que o movimento recente de corte de juros a partir dos Estados Unidos fez com que um grande capital estrangeiro viesse para os nossos investimentos aqui no Brasil, porque isso acaba sendo um atrativo no momento que a nossa taxa chega a ser mais interessante. Então, todo esse movimento por parte dos Estados Unidos, né, afeta essa dinâmica, né, que a gente chama ali, né, de custo de oportunidade. Por que investir no Brasil e nos Estados Unidos? E aí vai depender da dinâmica do patamar de juros, de relacionamento, né, de risco que o investidor está disposto a tomar em ambas as economias, né, pesando todos os pontos chaves e aí, né, com mais dados em relação a isso também.
Ô Bruno, o que tem sido mais vantajoso hoje? Investir em renda fixa ou olhar com mais atenção para a Bolsa de Valores? Perfeito. Eu falo que essa é a pergunta de $1 milhão, né? O pessoal já pega a caneta para montar uma carteira. Mas, na verdade, Júlia, é importante observar que tudo vai bater no perfil, né? É por isso que a nossa assessoria tem todos esses pilares do planejamento. Por quê? Por mais que agora seja um ponto interessante de entrada na Bolsa, uma vez que a gente viu, né, ela voltar a bater 146 mil pontos, recorde histórico, né, só esse mês mais de 3% de alta, não são para todos os perfis, né? Então, se o cliente ele não tem disposição à volatilidade, não entende a questão prazo, a renda fixa, nesse momento, ele acaba sendo um colchão seguro, porque pensa que o Tesouro Selic, que é o ativo de maior liquidez no mercado, mais seguro que nós temos por ser do Tesouro, te entrega uma média de remuneração de 1% ao mês, né? Ou seja, você fica ali no colchão de segurança sem correr risco. Mas a gente sabe também que portfólio de carteira, a gente não fica somente com ativo, porque quem estava CDI em 2020 com a taxa 2%, mesmo que eu te entregasse 3 vezes CDI, você ganhava 6 no ano. E a Bolsa acaba brilhando os olhos, mas qual que é sempre a preocupação nossa, Júlia? É por isso que a gente sempre foca no planejamento. A gente precisa entender o momento de vida, porque colocar alguém em Bolsa, apesar de você poder pegar ali 150 mil pontos, que jogaria ela para um retorno de quase 30% ao ano, pode ser arriscado se o cliente, por exemplo, precisa do recurso num 6 meses, um ano. Mas para aquele que tem disposição, é o que eu falo, né? A Bolsa você tem a chance de se tornar sócio da empresa. E o sócio participa do lucro na altura. A renda fixa, ela te limita quando ela tem um teto a ser remunerado. Mas se a gente tem um portfólio equilibrado, né? Parte em renda variável, parte surfando uma renda fixa que também não é só juros, não é só Selic, a gente consegue alinhar, até num perfil moderado, um bom percentual dentro dos dois mundos, né? Diferente do agressivo, que às vezes pode apostar um pouquinho mais. Muito bem, são 7h40. A gente reforça aqui, devido à rotatividade do rádio, a gente está conversando com a Cristiane e com a Bruna, representantes da Blue3 Investimentos, falando um pouco aqui de investimentos, falando um pouco aí da mudança, o tarifaço que chegou impactando no país. Explorar mais a Bruna um pouquinho aqui, o chamado tarifaço, que tem impactado custos em diferentes setores, também afeta os investimentos? E se afeta, como é que afeta, Bruna? Perfeito. Ele vai afetar sempre na ponta de quem está com dinheiro. Então, vamos pensar que tarifa, toda vez que a gente fala em tarifa, imposto, a gente está falando de aumento de custo, né? E isso ele é muito percebido quando você precisa ali no final repassar isso dentro da cadeia produtiva. Então, na ponta dos investimentos, o investidor que ele está, às vezes, tomando risco, seja na renda fixa ou na renda variável, é o que a gente chama no mercado de exigir mais prêmio, né? Esse termo que eu falo que é um pouco economista. O que é exigir mais prêmio? Agora eu tenho uma tarifa que vai deixar tudo mais caro. Sim. Então, qual que é a taxa referência que eu preciso ser remunerado para compensar esse meu custo? E isso vai subindo a remuneração, principalmente no ambiente de renda fixa. Então, se você olha os ativos do Tesouro Direto, né? Pós-tarifaço, o que aconteceu com a remuneração? Nós vimos a volta do IPCA mais 7, próximo a 8, os preços estavam caminhando na casa de 3,90, voltar a operar a 14, tanto ali, né, nos vencimentos ali para quem pega o título para 1 ano, para 2 anos, ou longo prazo, que a gente chama ali, né, dos vértices, que é basicamente isso, né? O vértice de 1 ano, o vértice de 2 anos são os ativos. Então, nos investimentos, acaba que o risco aumenta. E se o risco aumenta, eu posso contar com taxas maiores, né? Mas é onde eu sempre falo que tem as duas pontas da economia. Se tem alguém sendo remunerado melhor, na economia alguém está sentindo o reflexo de todo esse custo, né? Então, é sempre, chama do trade-off econômico, né? Que essa escolha de eu entender, né, o que é o patamar saudável, que não prejudica os investimentos, os investidores, mas também aqui esse círculo de renda, de família, de investimentos que faz parte da economia tradicional. 7h42, vou passar a bola agora para a Cristiane. Quais as mudanças aí de comportamento vocês têm percebido entre aí os investidores após esse período de instabilidade econômica e política? Muda? O cliente, ele fica um pouco mais conservador, né, nesse momento. O pessoal fala, agora todo mundo começa, não quer se arriscar, não quer investir, não quer construir, não quer trazer novos empreendimentos. Sim, o cliente, ele fica mais
conservador, ele tem também ali uma taxa de juros mais elevada que acaba ali nos investimentos conservadores também, ele acaba tendo uma remuneração importante, né? Mas o que a gente precisa sempre lembrar, né, e alertar, o quanto é importante a gente fazer uma carteira diversificada. Então, não é porque o momento, né, a gente está com uma instabilidade, você coloca todos os ovos na mesma cesta. Porque eu tenho uma informação aqui de que o brasileiro é muito atrelado ao CDI, né? Sim, muito atrelado ao CDI, que é a ponta mais conservadora, é a ponta com mais liquidez. Mas o como é importante a gente ter ali, fazer um asset allocation, importante para o nosso cliente no longo prazo, ele não só ganhar do CDI, o quanto a carteira dele entrega mais do que o IPCA. Então, isso só é possível se ele tiver uma carteira diversificada, e a gente faz isso através de uma assessoria, entendendo o perfil dele para esse momento. Então, tem esse comportamento mesmo de ficar um pouco mais receoso no mercado e buscar algo mais conservador, mas no longo prazo, a importância da diversificação de uma carteira é o que vai entregar para esse cliente um plus aí de rentabilidade. 7h44, a Blue 3 também tem a presença internacional em Miami, né? Abrindo novas oportunidades para os clientes. Que perfil de investidor tem buscado esse acesso ao mercado externo? Trazendo aqui a questão da diversificação, o quanto é importante o nosso cliente ele ter uma diversificação em moeda forte. Então, só para resumir, eu estou aqui no Brasil, eu posso, através da Blue 3, buscar investir em algo que esteja lá no mercado americano. No mercado americano, que é o mercado mais poderoso hoje ali em relação a investimentos, né? Então, o oceano ali para o cliente acessar os investimentos no mercado americano, e isso é muito fácil hoje. Antigamente isso era mais complexo. Então, hoje o cliente ele pode acessar e a gente acredita muito o quanto é importante ele ter uma diversificação em moeda forte, em dólar, né? Porque o nosso real se desvalorizou ao longo do tempo também, e ele acaba mitigando risco, né? Risco fronteira, quanto ele pode buscar uma oportunidade, uma rentabilidade também em conservar também a parte do patrimônio dele numa moeda mais forte. Então, isso é uma parte da nossa recomendação também, de diversificação. Muito bem. Bruna, pensando aí no médio prazo, quais os setores ou ativos vocês enxergam como promissores para quem deseja começar a investir agora? Perfeito. Apesar, Júlio, de todo mundo estar focando em CDI, como você bem trouxe, eu falo assim, a construção de uma carteira ela é semelhante à construção de uma casa, né? E dentro dessa casa você vai fazer uma base muito forte, né, para suportar essa estrutura. Então, apesar do carrego do CDI hoje, para os próximos 1-2 anos ser muito interessante, uma parcela fundamental que a gente nunca pode desprezar dentro da carteira de investimento é a ponta de inflação, né? Então, no Brasil foram 7 planos econômicos para estabilizar a moeda, e a gente entende que ativos ali a partir de 2 anos para cima, o carrego em inflação, ele acaba sendo ali superior em quase 2-3 vezes o CDI. Então, a ponta de inflação acaba sendo atrativo para quem tem disposição a prazo muito boa, né? Porque você garante essa correção do preço que ao longo do tempo, né, não permite que a tua renda acompanhe. Lembrando que a renda per capita no Brasil parou lá em 2012, então a gente tem uma defasagem muito forte. E claro, né, postar um pouquinho mais CDI para fazer esse balanço. Então, eu falo que um perfil conservador, moderado e agressivo, ele vai ter essas classes de forma comum. E o cliente tem disposição maior para 2-3 anos, vale pensar ali nos 10, 5%, claro que sempre respeitando o perfil, entendendo o planejamento nesses pilares, mas em renda variável de 5 a 10% é interessante a gente pensar nessa volta. E aí nós temos outros ativos que depende muito, né? Mas pensando ali no principal do mercado, daria já para a gente iniciar algo pensando nesses movimentos. Muito bem, a gente sabe que Campinas ela é uma região, né, um polo empresarial muito forte. Como que a empresa, a Blue 3 Investimentos, tem trabalhado para atender empresas, empresários e não apenas pessoas físicas? Sim, hoje o nosso ecossistema nos permite atender esse cliente na pessoa jurídica, né? Então, hoje a gente tem um foco muito grande em DCM, né, que é a estruturação de dívida. Sim. Então, é algo super importante para a nossa região e como a gente pode fomentar mais isso.
Então, temos uma empresa que faz essa estruturação, que traz aqui para Campinas já empreendimentos importantes participando disso, né? E eu acredito que a gente vai expandir mais, ainda mais nos próximos anos. Então, como a gente traz hoje a oportunidade aqui para uma metrópole, né, nessa parte de estruturação de dívida para as empresas. Então, esse é um pilar importante que a gente foca muito hoje aqui em Campinas. 7h48. Deixa eu te perguntar, Bruna, o atendimento de vocês vão até o local fazer a visita aos novos clientes? Vocês têm uma base, tem um escritório onde o pessoal pode procurar a Blue3 para sentar ali, bater um papo, discutir? Vocês dão aquela assessoria de qual o melhor investimento? Claro, a nossa unidade física aqui em Campinas, Júlia, ela fica na Coronel Silva Teles, na Avenida Coronel Silva Teles, 1002, no edifício Cambuí Corporate, né? Bem próximo ali ao prédio da Porto Belo, bem ali no cruzamento da Norte-Sul. E hoje o modelo físico e online, ele funciona super bem, né? Então, assim, é claro que o contato, principalmente nessa área de investimento, ainda mais muito quando importante, é o investimento. né? Eu preciso, quero, então, né? assim, olho no olho, olho né? no olho. O legal é que a gente consegue bater um papo, tomar um café, falar de mercado, de investimento, entender o perfil do cliente. Então, assim, fica o convite, inclusive, né, para os nossos ouvintes, para você conhecer a nossa unidade, né, porque, sim, hoje existe tanto online quanto físico, e os dois funcionam muito bem. Então tem cada cidade, né, onde a Blue ali atua, ela tem a sua unidade comercial física. Bacana. E, né, claro que o nosso contato ali, ele vai, por exemplo, hoje nós temos clientes fora de Campinas, que moram, inclusive, em outros países. Certo. Então é possível, sim, os dois modelos. Tem um perfil de cliente que fala, puxa vida, eu tenho aqui, falando um linguajar bem básico aqui, eu tenho uma grana para poder fazer algo, eu não quero construir um prédio para alugar, eu não quero ter dor de cabeça, eu preciso fazer alguma coisa com essa grana. Tem esse perfil de cliente que procuram a Blue3 e falam, olha, eu não estou afim de mexer com aluguel, não quero ter aborrecimento, ter dor de cabeça, eu quero colocar essa grana com vocês aí para poder render? Sim, você fala de um valor mais elevado. Um valor elevado. Então, hoje, dentro do nosso ecossistema, em uma das empresas da holding é a Trum Capital, que é o nosso multifamily office. Sim. Então, ali a gente atende clientes com volume financeiro a partir de 20 milhões. Certo. Independente aonde o recurso desse cliente isso que eu ia te perguntar. Isso. É a partir de quanto, né? Eu tenho 1 milhão. Sim. A gente atende... 100 mil. A gente atende o cliente a partir do zero até a construção do sonho dele. Tá, né? entendi. Então, ao longo a gente vai entendendo, a gente tem algumas segmentações dentro da Blue3, mas a gente vai construindo com o cliente durante toda a jornada os objetivos dele. Para o cliente que tem um volume maior, famílias que têm um volume maior acima de 20 milhões, a gente tem o Multifamily Office, que a gente consegue consolidar a carteira do cliente, independente aonde esse recurso esteja. Então, ele não precisa fazer um movimento de recurso dele para a Blue3, para a XP. Então, independente aonde esteja esse recurso dele, onshore ou offshore, fora do país, a gente consegue consolidar isso e entregar uma efetividade maior dessa carteira. Esse cliente, ele vai acessar o institucional dos bancos, então fica acima de private banking. Sim. E a gente entrega uma eficiência muito maior para esse cliente também. Então, a gente atende todos os públicos, a gente tem toda essa segmentação private, desde o cliente que está construindo até o cliente que tem um valor mais elevado também para investir. Temos todas as soluções. Certo. Ô Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. De repente o pessoal fala, puxa, eu coloquei um investimento lá, eu consigo mensalmente ter um retorno já de algum rendimento ou tem que esperar? Não, você aplicou, você investiu, você tem que esperar no mínimo 6 a 1 ano. Existem os dois perfis, Júlio, né? Então, toda vez que a gente vai montar uma carteira, depois de feito todo esse, né, planejamento inicial, um dos focos é a gente entender se o cliente está mais focado em ganho de capital ou em renda. Certo. Né? E aí, quando eu falo em renda, é essa que pinga, importante. né? Porque todo ativo ele tem rendimento. Eu dei esse exemplo do camarada que às vezes tem uma grana para construir um prédio, porque ele pensa ali na sua aposentadoria e também falar, puxa, eu tô meio que tranquilo, todo mês pinga na minha conta um X reais lá que eu consigo viver, comer, viajar e suprir as minhas necessidades diárias e fechando o mês, né?
E olha que interessante, até pouco tempo atrás, o único investimento que a gente tinha nesse perfil era a Previdência. E hoje ela já não se mostra 100% eficiente. Então, hoje a gente consegue montar a renda através de ativos de renda fixa, porque a taxa de juros permite que eu consiga isso. E não só quando anteriormente a gente tinha também fundos imobiliários, que é mais para perfil agressivo. Então, dá para estruturar. A gente sempre precisa entender o foco, né? Porque se o cliente ele quer ganho de capital, talvez não faça sentido no D0 ele antecipar essa renda, porque tudo vem do retorno que ele está antecipando. Mas se um cliente ele já quer no D0, aplicou hoje, mês que vem já tirar ali, né, que a gente chama de um complemento da renda, hoje a gente já consegue, e não só com ativo. Então a gente sempre foca essa diversificação, mas a gente tem tanto para o perfil conservador, moderado e agressivo, estratégias possíveis, né, para que ele não foque, por exemplo, só no cliente, eu tinha uma casa de aluguel e era ali o único meio que eu tinha. Porque pensa, o aluguel hoje gera 27,5% de imposto de renda. Hoje eu consigo montar uma carteira que você não tem nenhum tipo de tributo. Poxa, bacana. E ano que vem a gente sabe que vem ali uma lei, né, que vai começar a tributar, inclusive os ativos isentos. Então pensa, a gente ganha benefício tributário, eficiência e uma maior liquidez. Porque quanto tempo às vezes você demora para vender um imóvel e gerar isso para renda? Então é possível sim. Muito bem, são 7h55 da manhã. Antes da gente encerrar aqui, uma dúvida, uma curiosidade, como pessoas também que estão ouvindo o programa devem ter. Puxa vida, um fato, um acontecimento no país, igual esses dias o tarifaço, ficou ali um climinha, o presidente Lula com o Trump, influencia mesmo no mercado de investimentos. Agora teve uma reunião ontem lá que parece que o Trump lá meio que gostou do Lula e tal, parece que não, e começa a fomentar essas conversas por aí. Influencia na parte comportamental. Por isso que eu falo que a assessoria parece que fica um pouco repetitiva, ela é fundamental. Porque o mercado, desde que ele nasceu, ele funciona exatamente o que eu falo que é a irracionalidade. Então tem uma ação só porque alguém acredita que ela vai valorizar e a outra ponta que não. Então isso faz preço no mercado. E como a gente lida com essa parte da irracionalidade, todo movimento, isso gera uma incerteza. E a incerteza, ela faz com que a gente tome decisões, às vezes, precipitadas por algo que a gente entende que pode prejudicar. Então, sim, ruído político, ruído econômico, né? Então, tudo isso no mercado a gente chama de ruído. Ele afeta os investimentos porque ele causa uma instabilidade. E aí, se eu estou, às vezes, na ponta de renda variável, isso vai mexer no preço da ação, porque com receio alguém vai comprar mais. Só que também vai ter aquela ponta que entende esse movimento e às vezes compra na baixa. Entendi. Então, aquilo que eu falo, sim, sempre vai mexer. É por isso que a gente tem que separar o que é estrutura, o que é economia do que é ruído. O ruído ele vai fazer presente. Então, em abril foi o tarifaço, no mês de julho nós tivemos lei Magnitsky, agora começa essa discussão entre Trump e Lula, ano que vem nós temos eleições. Isso vai fazer parte, né, ao longo ali dos anos, dos ciclos econômicos, dos ciclos políticos, que a gente precisa entender o que é estrutura. E a estrutura, você partindo dessa ideia de estrutura, o ruído a gente sabe que pode balançar momentaneamente, mas as coisas elas vão se concretizando a partir que você fez essa estrutura muito bem fundamentada no cenário e no planejamento. Até que se parar para pensar um pouco, o ruído não é tão ruim assim, porque foi o que você falou. Alguns deixam de comprar, mas tem gente que também aproveitou que está baixo, não, vou comprar também. E isso vai, creio eu, que vai dando um equilíbrio de mercado, né? Exato, né? Porque o mercado ele só funciona porque ele é volátil. Porque senão, imagina, todo mundo ganhando o mesmo valor, né? Não teria essa dinâmica interessante, né? Que muitas vezes, claro, com muita consciência, que muita gente perde dinheiro apostando no que a gente chama de movimento manada, né? Então, precisa ter essa consciência que, sim, nem tudo são para todos os perfis e o ganho, às vezes, que é interessante para você, dependendo do movimento que você está posicionado, não vai fazer jus para a mesma pessoa, que às vezes tem até o mesmo perfil. Muito bem, 3 minutos para as 8 horas da manhã, a gente está chegando no final do programa e agora a parte mais importante, as pessoas que estão ouvindo, que quer entrar em contato com a Blue 3, pretende aí fazer investimentos, de repente receber uma visita de vocês, onde encontrar a Blue 3 Investimentos, nas redes sociais, se tiver telefone, vocês podem ficar à vontade. Ótimo. Bom, então, como a Bruna mencionou, estamos ali na Coronel Silva Teles, 1002.
no edifício Cambuí Corporate. Coração do Cambuí. Pois é, pois é. Muito bonito, um escritório, né, aconchegante para receber o nosso cliente. Então, a gente faz esse convite. Hoje nós temos ali 11 assessores para atender os nossos clientes. 11 assessores. 11 assessores Bacana. aqui na nossa unidade. A Bruna é advisor, então ela traz toda essa parte tática, né, parte macro do cenário. Então, a gente está, assim, muito aberta para receber. Será um privilégio receber aqui as pessoas de Campinas, o campineiro. E também seguindo as nossas redes sociais, Blue 3 Investimentos. Hoje a gente tem muito orgulho que hoje é o nosso aniversário de 16 anos. Pô, parabéns, bacana, então, hein? A gente está ali, né? 16 anos aqui. 16 anos. Campinas. Não, Campinas 3, mas 3 16 anos Ah. da empresa. Sim, ok. Né? Então, hoje estamos em festa, então estamos ali para receber os clientes também. E será um prazer, com certeza, atender e levar essa assessoria de forma com muita qualidade para Campinas. Bruna? Então, reforço o convite, né? Como eu falei, é um dia muito festivo para nós e foi um presente estarmos aqui conversando com os ouvintes. E ficamos à disposição. Quem quiser falar de economia, de mercado, Bacana. estratégia de carteira, siga a Blue 3 nas redes sociais. Fica o convite para conhecer ali no Cambuí Corporate, Blue 3 Investimentos. Estamos à disposição, Júlio. Muito bem. Queria agradecer a presença da Cristiane. Muito obrigada. A presença da Bruna, representante Obrigada. da Blue 3 Investimentos. E parabéns, 16 anos aí. Esperamos que venha com 20, 30, 40, Com 50 anos de certeza. muito sucesso. Obrigada. Trazendo também alegria aos clientes de saber que é uma empresa séria e que realmente, procurando a Blue 3, o seu investimento vai ter alta rentabilidade. Com certeza. Perfeito. Obrigada. Obrigada, Gente, 8 Júlia. horas em ponto. Amanhã a gente volta com mais uma edição do Transamérica Notícias. Até amanhã. Transamérica Notícias. De volta amanhã, às 6 da manhã.